Olá, concurseiros! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado, 2020. E vamos falar sobre os principais artigos que caem nas provas de concurso para professor. Então, já vai curtindo e se inscrevendo, e todas as semanas nós vamos ter vídeos ajudando você que é concurseiro na área da educação. Então, nós vamos falar principalmente sobre os primeiros artigos que caem muito, que é o artigo do 1 ao 6º. E nesse artigo, ele vai falar quem é criança e quem é adolescente. A criança é de 0 a 12 anos incompletos. Isso aqui é um dado muito importante que costuma sempre cair em provas de concurso. E adolescente é aquele de 12 a 18 anos. Vai ter alguns casos excepcionais que são para aquelas pessoas de 18 e 21 anos, em que a lei também vai caber para essas pessoas. Então, mas o foco principal são para crianças e adolescentes. Crianças de 0 a 12, incompletos, e adolescentes de 12 a 18 anos. E vai trazer também os direitos fundamentais, os principais para a criança e o adolescente, que é o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social, além das condições de liberdade e de dignidade. Uma questão, essa parte espiritual, eu já perdi uma questão em prova de concurso porque eu não havia lido, da forma correta, não havia estudado e acabei esquecendo que a lei ela vai trazer também essa parte espiritual para a criança e o adolescente. Ela também vai trazer esse respeito, essa dignidade com relação à questão espiritual. Então, nunca mais esqueça disso. E quem é que vai assegurar esses direitos para a criança e adolescente? O poder público, a família, a sociedade e a comunidade. Por que eu grifei aqui sociedade e comunidade? Para saber diferenciar, A sociedade é algo mais amplo, são todas as pessoas da sociedade, até mesmo aquelas que não conhecem a criança e o adolescente, mas têm que garantir, sim, esses direitos. E a comunidade são as pessoas mais próximas, A cidade, o bairro, a família, a escola, a igreja, são as pessoas mais próximas da criança. Além dos direitos fundamentais, outros direitos também vão ser acrescentados na criança e no adolescente, que é o direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e a comunidade. Mas, além dos direitos fundamentais, daqueles direitos que foi falado agora, também tem as prioridades dos direitos. Em certos casos, as crianças e os adolescentes terão prioridade. E essa prioridade é com relação à proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Não importa o momento, a hora, a criança vai ter prioridade quando se trata de proteção e socorro. Precedência de atendimento em estabelecimentos públicos, mesmo que muitas vezes não aconteça na realidade, mas a lei traz que se a criança está em um estado de emergência, por mais que tenha outras pessoas adultos, a criança vai ser atendida preferencialmente, tá? Além também do privilégio em recursos com relação à proteção e a preferência na execução das políticas públicas e sociais. Como assim? Vamos dar um exemplo. Se a prefeitura da cidade, ou do estado tem a opção de escolher, chegou uma verba e tem a opção de escolher entre a construção de uma escola e a construção de uma praça. Com certeza, de acordo com a lei, a preferência será para a construção da escola. Isso pode ser relacionado a outras coisas, mas quando se trata da educação ou da criança e do adolescente, será prioridade. Aquelas pessoas que negligenciar, que discriminar, explorar, violentar e ter atitudes cruéis ou de opressão serão punidas pela lei. E até mesmo aquelas que omitirem. Vejam um exemplo aqui de uma escola, uma sala de aula,
a criança ela começa a ter comportamentos diferentes do que costumava ter. A criança fica mais recatada, sozinha no canto, então fica mais distante dos colegas e a professora observa isso. Depois de um tempo, a professora observou algumas marcas, alguns hematomas que indicam que a criança foi agredida. Porém, a criança não falou nada para a professora e ela se sentiu receosa de comunicar a direção da escola ou até mesmo ao conselho. Então, ela não falou nada. Essa professora já está omitindo, não é, uma atitude cruel, um crime que foi cometido contra a criança. Então, sim, ela será punida pela lei porque não comunicou à direção da escola e não comunicou ao conselho tutelar. Um dos artigos também muito importantes que você precisa ler é os artigos do 53 ao 59, que vai falar sobre o ECA com relação à educação. Então, ele vai falar que o ensino obrigatório e gratuito é o ensino fundamental. Não vai enfatizar as idades, como a LDB enfatiza, que pré-escola, de 4 a 5, ensino fundamental e médio, de 6 a 17 anos, não vai enfatizar as idades. Então, vai apenas falar que o ensino obrigatório e gratuito é o ensino fundamental. E também vai ter direito para aqueles que não tiveram na idade própria, né, que é o EJA, a progressiva extensão para o ensino médio e teve uma atualização, que é a creche pré-escola de 0 a 5 anos. Até um tempo era de 0 a 6, mas será de 0 a 5. Observe que aqui ele não especificou de quanto é a creche, a idade pré-escola, colocou tudo junto. Creche pré-escola de 0 a 5 anos. E uma outra atualização foi que a criança e o adolescente têm direito à escola pública próximo da residência e, se a criança tiver irmãos, também aqueles irmãos têm direito a serem matriculados no mesmo ensino, no mesmo estabelecimento. Isso aqui é a atualização, foi atualizado, se não me engano, em 2014. Terão direito à matrícula obrigatória para os alunos com deficiência, preferencialmente no ensino regular. Essa palavrinha aqui costuma muito ser trocada pelas bancas do concurso. Eles colocam prioritariamente, especialmente. Então, lembre-se dessa palavrinha aqui. A preferência que a lei traz é que os alunos com deficiência sejam matriculados no ensino regular. A criança e adolescente têm direito de contestar os critérios avaliativos que está sendo submetida. Então, a criança, ela tem sim, a criança de 10 anos, ela pode sim contestar a maneira como ela está sendo avaliada. Uma outra atualização foi no artigo 53A, em que traz que os clubes, escolas, agremiações devem ter medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, eles têm que ter essa atitude de prevenção, conscientização e enfrentamento. E em que casos a escola precisa comunicar ao conselho tutelar? Maus tratos, elevados níveis de repetência, faltas injustificadas e evasão escolar. Mas observe que existe a comunicação imediata e após os recursos escolares. Então, a escola tem que comunicar ao conselho tutelar imediatamente quando houver maus tratos e elevados níveis de repetência. E após os recursos escolares, quando houver faltas injustificadas e evasão escolar. Então, a escola tenta conversar com os pais, trazer a criança para participar das aulas, mas quando não há resultado, então aí ela vai e comunica ao conselho tutelar. É importante entender que o ECA não traz a porcentagem com relação às faltas, diferente da LDB que vai trazer. Uma coisa muito importante é que quando forem estudar o ECA, peguem o arquivo do Planalto, porque a maioria dos arquivos, principalmente em PDF, de outros sites estão desatualizados. Então, isso pode fazer com que você seja prejudicado na hora de estudar. Então, arquivo do Planalto. Vamos para algumas questões, tá? Terão questões de outros artigos, mas eu sempre vou estar explicando aqui. Questão número 1. A lei
8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e quanto aos mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção dessa lei, considera-se adolescente a pessoa entre... Bem, nós já aprendemos quem é adolescente de acordo com a lei. Então, a lei vai tratar da criança entre 12 e 18 anos. Então, a resposta certa será a letra E, tá bom? 12 anos e 18 anos. Aquela pessoa será um adolescente. Vamos para a próxima questão. De acordo com o ECA, responda corretamente, né? Considera-se criança, para efeito de proteção da lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, 10 anos de idade incompletos, 11 anos de idade incompletos, 9 anos de idade incompletos, 13 anos de idade incompletos. Nós vimos aqui, lá em cima, não é? Que é considerado criança de 0 a 12 anos incompletos. Então, isso aqui está muito fácil, não é mesmo? Então, a resposta certa será, 12 anos de idade incompleto será a letra A. É importante que você pause o vídeo e tente responder sozinho e depois veja as respostas. De acordo com o ECA, a garantia de prioridade compreende, dentre outras, são aqueles direitos com prioridade que nós falamos. A criança vai ter prioridade nesses direitos. Será que é o apoio às famílias carentes na educação de seus filhos, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, garantia de ajuda financeira às famílias em situação de pobreza, acesso gratuito nos transportes públicos ou distribuição gratuita de ingressos para cinema e teatro? Bem, algumas a gente já pode ir descartando, né, como a letra E. Acesso gratuito nos transportes públicos, bem, isso não é uma prioridade. A garantia de ajuda financeira às famílias em situação de pobreza pode ser sim algo que a lei possa trazer, porém não é uma prioridade. Então, a letra B, que fala da primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, vai falar entre o artigo 1 e 6, vai falar sobre essa prioridade. Então, a resposta certa será a letra B. Número 4. De acordo com o ECA, é obrigação e compete aos pais ou responsáveis, respectivamente, aqui vai falar sobre a obrigação dos pais. Ensinar o filho a cuidar do material escolar e manter sua higiene pessoal, matricular seu filho ou pupilos na rede regular de ensino e zelar junto ao poder público pela frequência à escola, zelar pelo bom desempenho dos estudos na escola e garantir um bom comportamento em sala de aula, garantir os estudos dos filhos responsabilizando-se pelos encaminhamentos da lição de casa, auxiliar os filhos nas pesquisas e exercícios escolares e levá-los a atividades culturais e esportivas. Questões como essa costumam muito confundir, porque todas são benéficas. Porém, a questão é de acordo com o ECA. Então, é muito importante você estudar a lei, tá? Os principais artigos, não é necessário você estudar tudo, mas sim os principais artigos que eu já falei, e entre outros que podem cair. Então, olha só, no artigo 55 vai falar do dever dos pais, tá? Então, é importante você ler esse artigo que vai falar qual é o dever dos pais. Claro que ensinar o filho a cuidar do material é importante, zelar pelo bom desempenho dos estudos é importante, mas a lei não vai tratar disso. E sim, vai falar sobre matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino e zelar junto ao poder público pela frequência à escola. O ECA vai trazer isso lá no artigo 55. Então, a resposta certa será a letra B. Questão 5. O direito à liberdade, de acordo com o ECA, prevê também brincar, praticar esporte, divertir-se, respeitar as condições físicas para conseguir se estudar, trabalhar em condições adequadas à idade da criança e do adolescente, recuperar toda criança ou adolescente que tem dependência de drogas, trabalhar para contribuir com a renda familiar. Bem, aqui está falando sobre o direito à liberdade. Vai ter alguns requisitos e vai ter lá no artigo 16 falando sobre quais são esses direitos.
A criança tem direito de ir e vir, de opinar, de brincar, praticar esportes, divertir-se, participar da vida familiar sem discriminação, participar da vida pública e buscar refúgio e proteção. Esses são os direitos à liberdade que a criança tem. Então, nós já sabemos aqui a resposta que será a letra A, que é brincar, praticar esportes e divertir-se, de acordo com a lei e com o direito à liberdade. Essas palavrinhas aqui são muito importantes. Então, a resposta certa será a nossa letra A. Questão 6. Isso aqui é um exemplo, né? Então, vai falar assim: a professora de uma pré-escola percebeu durante as aulas da semana um comportamento incomum em uma das crianças. De muito alegre, ela passou a choramingar com frequência, parecendo estar com dores e assustada. Ao se aproximar da criança, observou que nela havia hematomas nas pernas e nos braços. Sem saber o que fazer, a professora nada perguntou à criança e retomou as atividades do dia. Tendo em vista as responsabilidades dos educadores relativamente à proteção da criança e do adolescente, prevista no ECA, a atitude da professora nesse caso foi: ela simplesmente não fez nada, né? Então, letra A, correta, uma vez que não houve reclamação da criança sobre o ocorrido, de omissão caracterizada como uma infração administrativa, cruel e de falta de humanidade com semelhante indefeso, de preservar a criança à exposição pública vexatória ou criminosa por não levar a suspeita ao conhecimento da direção da escola. Muitas dessas questões poderiam nos deixar em dúvida, porque são consideradas para nós corretas, né? Como a letra C, que é cruel e de falta de humanidade, com semelhança ao indefeso. A letra E é criminosa por não levar a suspeita ao conhecimento da direção da escola. Porém, é de acordo com o ECA. E essa atitude de não falar nada vai justamente falar sobre a omissão. E lá no artigo 70 vai falar sobre as pessoas que trabalham em entidades públicas e privadas que devem ser capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar quando houver suspeitas ou casos de maus tratos contra crianças e adolescentes. E o parágrafo único vai falar que serão punidos injustificado retardamento ou omissão culposos ou dolosos. Então, as pessoas que cometeram crime, que omitiram, também serão punidas. Então, foi uma omissão que a professora não falou. Então, a resposta certa será a nossa letra B, aqui, ó. De omissão, caracterizada como uma infração administrativa. Questão 7. O direito à educação, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura à criança e ao adolescente, aqui está falando do direito à educação, né? O ECA ele vai assegurar o quê? Bolsa de estudo sempre que a família provar insuficiência de recursos, merenda escolar com produtos orgânicos, participar das atividades extra-classe sem ônus para a família. Letra D, acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência ou acesso gratuito a cinema, teatro e museus. Bem, o que é que a lei vai trazer no artigo 53? Um artigo que cai sempre. Os direitos da criança para o seu desenvolvimento pleno, né? O acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência e no mesmo estabelecimento para os seus irmãos. Então, a letra D, ela vai falar, enfatizar sobre a escola pública e gratuita próximo de sua residência. Então, é um direito fundamental. A resposta certa, a letra D. Questão 8. O Conselho Tutelar, ao tomar conhecimento de ameaça ou violação dos direitos aos direitos de crianças e adolescentes, é competente em regra para determinar o Conselho Tutelar tomou conhecimento de que houve alguma ameaça ou violação contra os direitos da criança e do adolescente. O que é que ele tem que fazer? Qual é a liberdade que o Conselho Tutelar tem de tomar nessa hora? Letra A. Inclusão da criança ou do adolescente em programa oficial de proteção, apoio e promoção da família da criança e do adolescente. Letra B, destituição da tutela da criança ou do adolescente, inclusão da criança ou do adolescente em programa de acolhimento familiar ou perda da guarda da criança ou do adolescente. No artigo 18, vai falar sobre castigo físico, tratamento cruel, degradante,
como forma de correção e algumas medidas serão aplicadas para quem fizer isso. Porém, existem umas que são aplicadas pelo juiz, tá? Tem algumas que são aplicadas pelo juiz e outras são aplicadas pelo conselho tutelar. Porém, nem todas as medidas o conselho tutelar pode tomar. Mas lá no artigo 18 vai falar sobre quais medidas o conselho tutelar pode tomar, que é o encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico e encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Então, além dessa, também tem a obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência. Então, lá na letra A, vai falar o quê? Inclusão da criança ou do adolescente em programa oficial de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar tem essa autoridade de incluir, de tirar a criança da casa por um tempo, já que ela sofreu agressão, e colocar em um programa oficial de proteção e apoio e promoção à família. E as outras medidas cabíveis, como a perda da guarda, se for necessário, destituição da tutela, isso aí será feito pelo juiz. E a última questão aqui, questão 10, sem prejuízo de outras providências legais, o ECA estabelece que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão investigados para identificar a corresponsabilidade da criança no caso, primeiramente levados ao juiz da Vara da Infância e Juventude, obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, direcionados à Delegacia Infanto-Juvenil próxima à residência da criança ou encaminhados aos responsáveis para verificação do ocorrido com a criança. Em um caso como esse, as pessoas costumam fazer o quê? Chamar a polícia, né? Porém, todas as medidas cabíveis serão feitas a partir do Conselho Tutelar. Então, se houve isso na escola, o primeiro chamamento será para o Conselho Tutelar. Se aconteceu isso, um vizinho, uma pessoa próxima a você, mesmo que você chame a polícia, a própria polícia o próprio policial será acionado, vai acionar o Conselho Tutelar para tomar as medidas cabíveis. E vários artigos vão falar sobre a comunicação ao Conselho Tutelar. Né? Tudo começa pelo Conselho Tutelar. E após, o Conselho vai tomar as medidas cabíveis e se for necessário, aí sim será enviado para o juiz. Então, a resposta certa será a letra C. Então, espero que vocês tenham gostado e nós temos um canal no Telegram em que diariamente estamos colocando lá simulados, questões, livros, apostilas, tudo relacionado ao concurso para educação. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição para você participar, tá? É tudo totalmente gratuito, vai te ajudar e muito. Dicas de como estudar da maneira certa, várias coisas você vai ver por lá. E se você ainda tem dificuldades de planejar os seus estudos, tá? Existe a maneira certa. Então, eu vou deixar aqui um preparatório para você, tá? Acessa lá e começa a fazer as suas aulas. Tenho certeza que em pouco tempo você vai conquistar aquilo que tanto almeja, que é a aprovação no seu concurso. Então, ótimos estudos para todos vocês e até o próximo vídeo.